E o que ela vai fazer? Vai buscar uma compreensão de por que esses sentimentos surgem. Ela vai fazer uma retrospectiva, né, da sua própria vida e entender onde é que surgiram esses sentimentos que ela tem agora, de como as emoções são criadas até você. Como essas emoções chegam até você. O que é emoção, na verdade? Porque é o que dá base para a inteligência emocional, né? Você tem que entender que esse condicionamento mental, né, vai te criar padrões emocionais. Quer dizer que as tuas emoções, elas estão diretamente ligadas à forma conforme você foi programado. Emoção nada mais é do que a forma conforme você representa o que você tem dentro de si. Bem-vindos ao O Deep celular Moment já fica aqui. Podcast. Aqui a gente acredita que um momento de luz, um momento de troca descontraída mais profunda pode mudar uma vida inteira de realizações. E estamos hoje no nosso quarto episódio dessa série sobre os princípios e os fundamentos do sucesso que a gente iniciou junto com o meu sócio e amigo Joaquim Bernardo. E esse episódio vai ser sobre a inteligência emocional, que é o nosso quarto e último fundamento do sucesso, que a gente vai estar desenvolvendo de uma maneira cautelosa. Por quê? Porque é um assunto não polêmica, mas é um assunto mal entendido, na maioria das vezes. Porque a gente acredita que inteligência emocional é uma coisa que a gente nasce com, mas na verdade, e como tudo, é aprendida. E junto com o meu sócio e amigo Joaquim Bernardo, vamos iniciando esse podcast. E, Joaquim, estamos começando, mas primeiro vamos definir e ficar na mesma linha de entendimento com quem está assistindo o que é inteligência emocional. Bem, essa é uma pergunta muito clichê, né? O que é inteligência emocional? Eu vou preferir responder inicialmente o que não é inteligência emocional, não é? Ou o que normalmente tem sido definido de forma errada como inteligência emocional. Bem, as pessoas hoje têm a percepção, vou dizer assim, né, ou o conceito de que inteligência emocional resume-se única e exclusivamente em controlar os nossos sentimentos, o nosso estado emocional. E as pessoas pegam apenas 10% do conceito para totalizar e dizer que esse é o conceito geral, que a inteligência emocional é apenas controlar as tuas emoções. Ou seja, que se você estiver num estado de frustração, num estado de ansiedade, você vai controlar essa mesma emoção. E aí estamos a falar que você é uma pessoa inteligente emocionalmente, mas vai muito além disso. Há muito assunto por se descobrir ainda, há muita estrada para se percorrer ao longo desse caminho. Então, inteligência emocional, não é conforme eu defino aqui, tem muito a ver não apenas só com a questão de controle, não é, do teu estado emocional, mas vai muito além disso, vai principalmente conforme você vai ligar a tua questão, consciente, a tua questão subconsciente e também conforme você vai criar os modelos de realidade que vão se acoplar a ti. Para ser mais específico lá em casa, eu sei que isso é um assunto muito profundo, então vou aqui desmistificar e falar de forma bem pausada para o pessoal entender lá. Não é que inteligência emocional nada mais é do que você estar consciente, não é, de como as emoções são criadas até você. Como essas emoções chegam até você. O que é emoção, na verdade? Porque é o que dá base para a inteligência emocional, né? A emoção nada mais é do que o produto, não é, de uma experiência que você viveu. Ou seja, é a percepção da frequência em que você anda. Claro que se você passar por uma situação, um trauma, um momento de felicidade, isso vai gerar em você uma certa emoção. Agora, como é que essa emoção é criada? Como que essa emoção funciona e como ela vai afetar a tua vida, o teu desenvolvimento? E falamos aqui sobre os pilares do sucesso, claramente que esse é um assunto que vamos discorrer ao longo do programa. E o pessoal que está lá em casa, fiquem ligados, porque vamos pegar fundo e muito pesado nisso. Começou bem, hein? Começou bem, começou bem. Então, você começou falando que a inteligência emocional
é uma coisa que tem uma definição meio clichê hoje em dia, ou seja, tá envolvido de mitos. Muitos. E segundo você, quais grandes mitos você acha que envolvem a inteligência emocional hoje em dia? Bem, o principal mito é que uma pessoa é inteligente emocionalmente Uhum, quando ela apenas guarda os seus sentimentos, quando ela se priva de dizer o que ela pensa. uhum, E as pessoas dizem, não, a pessoa é inteligente emocionalmente uhum, porque ela poderia estar frustrada numa situação de frustração e não ficou frustrada, uhum, ou que essa pessoa, né, conseguiu dominar uma situação em que ela estava sob estresse e conseguiu se acalmar. uhum, Eu acho que essa limitação em termos de definição da inteligência emocional faz com que muita gente acredita, conforme eu disse no início, que inteligência emocional é apenas, não é, sobre controlar os sentimentos que você uhum, sente, mas não, isso é omissão de sentimentos e que isso acaba sendo um problema que está por detrás disso também, porque o uhum, que é ser inteligente? Ser inteligente é ter a habilidade de dominar uma certa ferramenta, uma certa habilidade. E você só domina uma certa habilidade quando você tem conhecimento. E a certo. principal forma de você resolver um problema é o quê? É conhecer as causas. Uhum, E hoje nós atacamos os sintomas, não é? uhum, Que uma pessoa inteligente emocionalmente, quando ela vai pegar e vai atacar os sintomas de uhum, frustração, de depressão, e as pessoas dizem que essa pessoa é inteligente emocionalmente, mas na verdade uma pessoa inteligente emocionalmente é aquela que entende a raiz dos seus problemas, a raiz dos seus sentimentos e o que, que ela vai fazer? Vai buscar uma compreensão de por que, que esses sentimentos surgem. Ela vai fazer uma retrospectiva, né, da sua própria vida e entender onde é que surgiram esses sentimentos que ela tem agora, essas uhum, emoções que ela sente agora. Quando ela entende que essas minhas emoções não são apenas um problema, não é uma, como é que eu digo, uma doença que eu tenho agora, né? Porque falamos que há coisas que as pessoas taxam como doença, como por exemplo ansiedade, estresse, mas tudo isso tem uma causa por trás. E o que, que está por detrás disso? Então, quando você busca esse entendimento, quando você busca entender o que está por detrás de cada comportamento teu, você vai compreender exatamente o que motiva com que, por exemplo, o Abdeu fica deprimido. O que leva alguém a ser uma pessoa muito ansiosa? O que leva com que uma pessoa seja uma pessoa impaciente? Tudo isso, não é, são padrões comportamentais, são questões de condicionamento. Há pessoas que dizem, eu sou ansioso por natureza. Não. Ninguém nasce ansioso. Essa ansiedade foi provocada. Você precisa uhum, recuar na tua história e entender até que ponto você passou a adotar esse tipo de comportamento. Quando é que você começou a ser uma pessoa muito estressada? Quando é que você passou a ser uma pessoa muito ansiosa? Quando é que você passou a ser uma pessoa que não é de trato fácil? Quando é que você passou a ser uma pessoa arrogante? uhum, Então, claramente que as pessoas não são arrogantes porque nasceram arrogantes, uhum. porque todos os bebês são amáveis. Eu acho que quando você vê um bebê, um recém-nascido, todo mundo quer pegar um recém-nascido. É Uhum, uma pessoa amável, é uma pessoa dócil. uhum, Agora, como é que as pessoas saem dessa fase e que é uma pessoa amável, dócil, e passa a ser uma pessoa truculenta, uma pessoa que não tem bons princípios, uma pessoa que tem emoções à flor da pele? Claramente que houve algum processo nesse trajeto, houve algum condicionamento, houve alguma programação enquanto você crescia uhum, que fez com que você adotasse agora certos comportamentos e esses uhum, comportamentos vão gerar certas emoções em ti. uhum. A Ô, tristeza é uma Joaquim, emoção. me explica assim, cara. Você não acha que o trauma tá muito ligado nisso? A pessoa que sofreu um abuso, vamos dizer assim, um assédio moral, alguma Uhum. coisa do tipo, que afetou muito na vida dela, e ela não vai ficar com a inteligência emocional muito afetada com isso? Exatamente. E o Nicolas fez uma pergunta aqui que é muito importante para explicarmos no pessoal lá de casa. O que é a emoção, né? Conforme eu disse, a emoção é como é que é? O resultado de uma experiência que você viveu. Uhum, Essa experiência que você vive, ela vai gerar em ti um certo sentimento. uhum, E quando você tem um sentimento, a tua mente é como se fosse uma máquina fotográfica. uhum, Ela vai registrando esses momentos, né? Vai registrando cada momento que você vai vivenciando. E quanto mais forte forem aqueles momentos, quanto mais impacto causar aquele momento na tua mente, uhum, ele vai se tornar em uma memória.
essa memória vai estar gravada no teu consciente e depois ela vai ser transferida. Se essa memória for muito forte, ela vai ficar gravada no teu subconsciente. Quando a memória fica gravada no teu subconsciente, a gente chama isso de trauma. E os traumas, não é, são uma marcas da memória que você viveu. Essas memórias podem ser positivas ou negativas. Quando você vive uma realidade em que você ficou muito intenso, ficaste muito submerso com essa realidade, mais forte é a tua memória. E quanto é mais forte a tua memória, mais fortes serão os teus sentimentos. E quando você tem esse sentimento, por exemplo, há pessoas que vivem na depressão depois de serem abusadas sexualmente. Há pessoas que são muito desconfiadas, por quê? Porque confiaram em alguém, confiaram demais em alguém, essa pessoa lhes decepcionou. Então isso cria uma memória, não é, no seu subconsciente de que as pessoas não são confiáveis. Essa pessoa agora, ela trata outras pessoas com desrespeito, trata outras pessoas com desconfiança, em função de quê? Em função daquilo que elas vivenciaram. Por quê? Porque elas entenderam que essa memória foi se acoplando, foi ficando gravada na sua mente, então eles automaticamente desenvolveram um sistema, um certo sentimento, uma certa emoção, não é? Que agora as pessoas não são muito confiáveis. Meio que construíram uma armadura. Exato, construíram uma armadura, um sistema de defesa. Essas pessoas normalmente são muito mais tímidas, não gostam muito de conversar, são mais aquietas no seu cantinho. Por quê? Porque eles entenderam isso como sendo um sistema de autoproteção. E essa autoproteção que eles têm gera neles uma emoção de quê? De depressão, gera uma emoção neles de ansiedade. E agora, como é que se combate isso? Como é que se trata isso? É fazer um recuo mental para você entender onde é que está a causa. Eu dou aqui um exemplo muito prático, não é? Que há pessoas que, de 35 anos, né, que eu conversei com eles, e dizia que ela não consegue subsair ou não consegue atingir as coisas por culpa do pai. Ou seja, com 35 anos de idade, não é? Ele ainda culpa o pai porque não consegue as coisas na vida. Não é? Culpa o pai de não conseguir pagar uma casa. Culpa o pai por não conseguir pagar as contas do mês. Por quê? Porque enquanto ela criança, sempre que ela pedia no pai, o pai dizia que não tem, o pai não deu, e exatamente isso foi criando e gerando um certo trauma para ele, para além do pai negar para ele, né? Foi abusada pelo próprio pai também. Imagina que isso cria uma certa revolta dentro dele. Essa pessoa vai ser uma pessoa amargurada, que nós dizemos, há pessoas que são extremamente amarguradas. Por quê? Porque quem poderia cuidar dele, quem poderia prover ele, o que seria a sua âncora, não é? Foi o seu principal vilão. Essa pessoa, claramente, que não confia em mais ninguém. Essas pessoas, normalmente, se for uma mulher, não vai confiar em nenhum homem. Por quê? Porque ela entende que os homens são todos maus. Então, isso vai se aflorar. Ela vai ter um sentimento de amargura dentro de si. Agora, você olha para essa pessoa, vai dizer que o Abideu, ou o Nicolas, ou o Joaquim é uma pessoa amarga. Mas temos que entender o que está por detrás deste sentimento. Então, não basta dizer que a pessoa tem que controlar o seu nível de amargura. A pessoa tem que ter inteligência emocional para controlar-se. Claramente que ela até pode controlar-se por um período de tempo. Mas, como aquele trauma vive dentro dele, isso já desceu do seu consciente, já foi para o seu sistema subconsciente, é algo que está programado nele. Então, não é um trabalho simples de simplesmente gritar com a pessoa para a pessoa ser uma pessoa mais extrovertida, a pessoa ser uma pessoa mais alegre. Há quem diz assim, ó, você é muito extrovertido, você precisa ser uma pessoa mais extrovertida, você precisa ser uma pessoa mais alegre. Como se isso fosse tão fácil e dizer, não, você tem que ter inteligência emocional de ter que mudar o teu estado sentimental. Mas, claro, isso não é uma coisa simples de se tratar. Isso é uma questão de você fazer um recuo, conforme disse, olhar para as causas, atacar as causas e não as consequências. A introversão, a depressão, a ansiedade, sentimentos negativos, né? São todos consequências do teu condicionamento, consequência daquilo que você vivenciou, daquilo que você experienciou. É exatamente isso que faz a diferença. E não pressionar a pessoa para ter que mudar da noite para o dia. Sobre internalizar os sentimentos e que vão causando trauma, porque você falou que trauma é um sentimento ou uma emoção memorizada como Exatamente. no subconsciente. Exatamente. Ou seja,
para uma pessoa ter inteligência emocional, e talvez você vai tentar esclarecer para a galera que está assistindo, que talvez uma pessoa introvertida pode ter uma melhor inteligência emocional do que uma pessoa extrovertida. Tipo, se você conseguir talvez esclarecer para a galera, seria ótimo. Uhum. E como que uma pessoa consegue se chegar a um momento de consciência onde ela vê que preciso me desenvolver? E principalmente preciso me desenvolver emocionalmente. Como que a pessoa chega nesse nível aí? Porque tem que acordar primeiro. Antes de começar a andar, a pessoa não pode estar dormindo e andando. Aí vai cair num buraco a um certo momento. Exatamente, por isso é que também existe o Deep Moment, né? Porque nós trazemos aqui reflexões para as pessoas poderem encontrar as causas dos seus problemas, dos seus conflitos e encontrar também soluções. Porque você não consegue resolver um problema que você desconhece. Uhum. Por isso é que Pois é, quando pois você é. leva o carro na oficina, o mecânico primeiro tem que pegar o carro e fazer o diagnóstico. Uhum. O mecânico não vai sair abrindo o motor, desmontando pneus sem entender. Porque fazendo uma parêntese aqui, tem no meu país, que é Benin, às vezes tem mecânicos, sabe, meio malandro, você leva o seu automóvel, o automóvel não tá com tanto problema, mas quando você vira a cabeça, o cara fura, coloca 2 furos no pneu, você volta, ele cobra mais. Pô, Também é a questão, né, de exagerar o problema, criar Aqui também tem, viu? É, No né? Brasil tem. No Brasil tem isso aí. Então, conforme eu dizia, né, Uhum. você precisa primeiro entender as causas do problema. Você precisa estar ciente do problema que você vive, né? Uhum. Por quê? Porque você tem que entender que esse condicionamento mental, né, vai te criar padrões emocionais. Quer dizer que as tuas emoções, elas estão diretamente ligadas à forma conforme você foi programado. Emoção nada mais é do que a forma conforme você representa o que você tem dentro de si. Se você estiver feliz, vai mostrar sentimentos de alegria. Se você estiver triste, vai mostrar ou demonstrar sentimento de tristeza. Uhum. Agora, onde é que entra a questão da inteligência emocional? Inteligência emocional não é disfarce. Não é você disfarçar o que você está a sentir. A isso nós chamamos de hipocrisia, tem um nome. É ser hipócrita, não é? Quando você está feliz e demonstra que está alegre, ou está normalmente triste e demonstra que você está alegre. Isso chamamos de hipocrisia. Agora, mas o que é inteligência emocional? É você reprogramar, não é? Os teus sentimentos. Porque eu digo assim, há pessoas que têm 18 anos, cronologicamente, têm 20 anos, cronologicamente, 30 anos, cronologicamente, mas emocionalmente têm 8 anos, 12 anos. Há pessoas que são emocionalmente infantis. Por quê? Porque eles viveram um trauma, né? Viveram uma situação tão forte que hoje eles ficaram presos naquele trauma, presos naquela ideia. Quer dizer que emocionalmente eles ainda são crianças. Por isso é que nós vemos hoje pessoas adultas, né, tendo comportamentos de crianças. Por quê? Porque eles cronologicamente foram avançando em idade, mas nunca se desfizeram daquela memória, nunca se desfizeram daquele sentimento que eles tiveram, não é, enquanto eram crianças, e carregam consigo isso. Quando carregam consigo isso, quais são os sentimentos que elas vão demonstrar? Os sentimentos que estão ligados àquele evento que ele viveu lá no passado. Então, a primeira questão que eu digo é: a inteligência emocional parte do sentido de que você precisa entender aonde que está a tua principal trava emocional. Porque há pessoas hoje que não têm resultados, não têm sucesso a nível profissional, a nível mesmo também acadêmico, né? Quantas são as pessoas que chegaram até a universidade, mas não conseguem avançar ou sentem-se travados porque um professor da 4ª série olhou para ele e disse que você não sabe nada, você é incapaz. E eles gravaram aquilo na sua memória e toda vez que ele vai fazer prova, mesmo ele já passando o ensino médio, chegando até a universidade, ainda assim ela se sente incapaz. Por quê? Porque aquilo que ele ouviu do seu professor da 1ª série, 2ª série, Virou uma crença. virou uma crença. Virou uma crença. E o que é crença? Na verdade, é o condicionamento.
A crença é o condicionamento, ou seja, é um programa que lhe foi instalado de que essa pessoa não é capaz. Quer dizer que todo momento, todo projeto que ela pega e pensa em tocar, quando surgir a primeira dificuldade, o que ela vai entender? Eu não sou capaz de passar isso. Então, ela vai estar sobre essa crença, vai estar sobre esse sentimento, vai estar sobre esse condicionamento, e não importa quanto tempo passa, até que essa pessoa fazer um recuo, reprogramar, ressignificar isso, ela vai continuar a ter os mesmos sentimentos. Há pessoas, por exemplo, que tinham uma determinada crença, né? E eu conversei com alguém, eu acho que eu partilhei isso contigo, né? Que era a questão dela tinha a crença de que outra pessoa era responsável por ela, responsável por pagar as contas, responsável por fazer tudo por ela. Por quê? Porque ela entendeu que não teve isso enquanto criança, agora ela tem que imputar responsabilidades para quem estiver ao seu lado. Terceirizar a responsabilidade. Exatamente, terceirizar a responsabilidade. Claramente, qual é o sentimento que essa pessoa vai demonstrar? De frustração. Quando está perto de alguém, que esse alguém não consegue assumir a sua própria responsabilidade. Então, ela vai se sentir frustrada com isso. Agora, como é que se vence esse sentimento de frustração? Não é dizer para a pessoa simplesmente que você tem que ser emocionalmente estável e que você tem que ter inteligência emocional para vencer essa frustração que você sente. Porque essa frustração não é momentânea. É o resultado, não é, de um sentimento que ela carrega dentro de si. Esse sentimento é como se fosse um carimbo. Está dentro dela. O que se faz? É simples. Ela vai ter que reprogramar isso, vai ter que remodelar as crenças que ela tem para poder, então, adotar novos comportamentos. É o que se diz, não é? Os teus pensamentos vão gerar crenças em ti. Essas crenças vão gerar sentimentos. E esses sentimentos vão gerar novas formas de agir, novos comportamentos. Então, as pessoas olham para outra pessoa e vão dizer que você precisa mudar o teu comportamento. Mas o teu comportamento não vai mudar se você não mudar o teu sentimento. O teu sentimento não muda se você não mudar o teu sistema de crença. E o teu sistema de crença não muda se você não mudar os teus pensamentos. Então, você primeiro tem que aprender a pensar diferente. Depois de pensar diferente, você vai acreditar em coisas diferentes. Quando você passar a acreditar em coisas diferentes, você vai passar a sentir de forma diferente. Quando você passar a sentir e ter emoções de forma diferente, vai passar então a agir de forma diferente. As pessoas hoje fazem exatamente o contrário. Ô, Joe. Ok, vamos fazer um resumo rápido da bomba que você acabou de lançar. Pessoal, lá em casa tá pesado ou vamos devagar? Ou seja, o padrão que aqui mudar o comportamento de cara ou começar a agir de uma forma diferente tem que ser invertido. Exatamente. Ou seja, olhar mais para dentro antes de do fora mudar. Exatamente. Ok. Joe, vamos supor uma pessoa que foi vítima de uma situação pesada. Vamos no caso de estupro. Como que a pessoa consegue por si só encarar aquele trauma? Porque eu acredito que tem que encarar o trauma, abraçar aquele trauma. Que talvez entender que tá tudo bem naquele tempo, sentir isso, mas que hoje a pessoa se diz, não preciso mais desse sentimento, libero aquele sentimento, daí converter aquele sentimento para um sentimento mais elevado, mais positivo. Mas como que a pessoa faz isso? Sozinha. Bem, a pessoa tem que aprender a ressignificar. O que é ressignificar? É dar novo significado àquilo que você viveu. E as pessoas vão dizer, né? Como é que eu posso ressignificar? Eu que fui abusado sexualmente, eu que fui explorado enquanto criança, como é que eu vou ressignificar isso? Não é uma questão simples, mas você precisa, não é, fazer um recuo no passado, entender o que aconteceu e ninguém muda o passado. Com certeza. Agora, você precisa entender o seguinte, que eu passei por isso. A gente que passa por isso. Como eu posso ajudar as pessoas que passam por isso a vencer o trauma? É eu vencendo o meu próprio trauma. Porque quando eu entendo que eu passei por isso e foi tão difícil, eu tenho que reconhecer que há pessoas que também passam por isso. Eu passei, mas há pessoas que ainda passam por isso.
E há pessoas que passaram por isso de forma ou num tempo mais recente. Como eu posso ajudar outras pessoas a vencer o trauma que eu estou vencendo ou que eu ainda não venci? É se colocar na posição de outra pessoa. Como eu posso usar a minha dor para ajudar outras pessoas a vencer as suas próprias dores? Essa é a melhor forma de você ressignificar qualquer crença negativa que você teve. Porque eu entender, eu fui abusado sexualmente, ou eu fui abusado, né, do ponto de vista físico, eu fui espancado enquanto criança. Agora, há crianças que passam pela mesma condição. Você ganha notoriedade e ganhas moral para aconselhar alguém a vencer uma dificuldade que você já venceu também. É dizer que se eu venci, você também pode vencer. Quando nós entendemos que o mal que nos fizeram, né, a gente pode transformar isso para um bem, para ajudar outras pessoas, automaticamente o que, é que vai acontecer? Você passa a olhar no mesmo prisma, você não vai esquecer aquele acontecimento, mas você vai associar a essa emoção uma emoção positiva de que eu vou usar da minha ferida, vou usar das minhas dores para poder então fazer o bem para outras pessoas. Certo. Quer dizer que aquilo que não fizeram comigo, enquanto eu fui abusado, enquanto eu fui prejudicado, eu vou usar dessa coisa que me fizeram, vou usar dessa minha experiência para fazer o quê? Para ajudar outras pessoas a saírem da situação em que estão. Porque você aconselhar alguém, por exemplo, que foi espancado enquanto criança, se você dizer para ele que eu também sofri este mesmo tipo de abuso, o que que vai gerar? Vai gerar identificação. Quer dizer que a pessoa que está a te ouvir vai se sentir identificada, vai dizer, e como você passou por essa situação? Você já não fala com base no que você leu, você não fala com base no que você assistiu, você fala com base no que você viveu. E, exato, essa experiência, as tuas palavras vão ser carregadas de emoção, vão ser carregadas de um sentimento que vai conectar a outra pessoa. E quando você traz essa emoção, quando você traz esse sentimento para carregar, para ajudar os outros, o que é que vai acontecer? É um sentimento positivo. Todo ser humano sente-se bem em contribuir para o outro ser humano. Todo ser humano sente-se bem em poder ajudar. Qual ser humano não se sente bem ajudando um outro ser humano? Até a pior pessoa do mundo, né? Até como é que eu vou dizer aqui? O pior vilão, né? O pior bandido que possa existir nessa face da terra, ainda assim, eles sentem-se bem, não é, em pegar e dar alguma coisa para alguém, porque o ser humano é de natureza um ser de bem. E quando você transforma esse bem, quando você faz sorrir a outra pessoa, automaticamente você se liberta. Você ressignifica. Então, essa questão pessoal do lado de casa. Você vai ressignificar as tuas dores, vai ressignificar os teus sentimentos. Quando você entender que o que você viveu pode ser usado como experiência de superação para dizer para outra pessoa que se eu conseguir, você também consegue. Se eu pude, você também pode. Então, essa é a primeira forma de ressignificação, autorressignificação. A outra forma é você procurar apoio, é procurar ajuda, né? Você pode procurar ajuda ou de um psicólogo ou de um coach de vida. É que a coisa que é mais estranha é que quando a pessoa tá em certo loop de pensamento e, consequentemente, de sentimentos, às vezes ela tá tão profunda naquilo. Antes, eu falava, bom, uma pessoa depressiva, na depressão, a vida é tão linda, como que a pessoa tá depressiva, meu? Como? Mas depois crescendo, eu acabei entendendo que é mais complexo do que isso aí. Quando a pessoa tá em depressão, parece que não tem forças para tomar ações adequadas para avançar. Porque ela perde forças. Daí, nessa situação, como que você... O que você pode usar para criar aquela coragem que tá te faltando naquela condição para ir pedir ajuda? Porque ir pedir ajuda requer coragem. Mas de onde você tira essa coragem? Bem, primeiro é Oh. reconhecer que você precisa de ajuda.
Posso pontuar um negócio aqui Pontua só? lá. Opa. Então, o que eu penso assim, né, cara? A depressão ela fica mais fácil de explicar. A gente vê na sala do jeito que tá aqui, né? A gente vê, a gente tá com fundo roxo hoje, a gente tá com uma luz quente. Cara, quando a pessoa ela entra no estado depressivo, a gente vê que o mundo dela vira preto e branco, cinza, tá ligado? Isso. Então a gente vê muito isso, que é muito difícil escapar mesmo dessa prisão que elas ficam após o trauma da vida, né? Então é como o Abdel disse, né? A pessoa ela tem que procurar o Joaquim disse, né? Tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, é uma pessoa que consegue levantar ela pra frente. Só que parece, eu vejo muito assim, que normalmente as pessoas que elas estão mal, normalmente tem pessoas que não ajudam ela. Tem pessoas assim que ela tá junto que pioram a situação dela, e isso eu acho que é um ponto bem crucial, sabe? Pode ser um marido que não consegue dar uma atenção certa para a esposa que tá sofrendo aquilo, é um pai que não consegue dar atenção certa pro filho, um irmão que continua agredindo, batendo na pessoa que tá assim. Então é complicado assim. Eu acho que o ambiente em volta também influencia muito no que a pessoa tá sentindo assim e o estado depressivo dela. É. E bem, bem pontuado. Porque assim, quem está à volta, ele exige que você mude os sintomas. Não querem, porque o sintoma é que você está deprimente. E ninguém quer estar ao lado de alguém que está deprimido. Verdade seja dita. Com certeza. Com Exatamente. certeza. Agora, mas ainda assim, aí entra a questão também da autorresponsabilidade. Mas você só vai ser autorresponsável quando você entender que você está em estado de depressão ou quando você está em estado de inércia. Mas para entender isso, alguém tem que te dizer que você está nesse estado. Ou seja, você acha que, como o Nicolas acabou de pontuar, você tem que ver. Bom, quando você acordar e Uhum. querer mudar, você tem que ver se o ambiente vai te Facilita. ajudar ou vai te atrasar, vai te deixar na mesma estagnação. E Exatamente. você tem que mudar de ambiente, é isso? Bem, a primeira questão é o ambiente que a gente não consegue mudar. Isso. Mas nós podemos mudar de posicionamento. Nós podemos se reposicionar em um determinado ambiente. Vamos supor que o ambiente em que estamos a falar seja na casa dos teus pais e você é menor de idade. Você não consegue mudar de ambiente, certo? Pois é, pois é. Então, mas você consegue mudar de posicionamento. Mas esse posicionamento só surge quando você entende que você precisa de ajuda. Porque se as pessoas não entenderem que precisam de ajuda, precisam mudar, você continua aí no mesmo ciclo, sabe? Então, a questão é, você precisa de um ponto de luz. Alguém precisa te mostrar que há um caminho, não é, a seguir. Há um mundo lá fora, há um mundo depois do nosso quarto. Tá vendo? Porque quando, por exemplo, uma pessoa vive num estado, e dizemos aqui, não é, de depressão, um estado de ansiedade, um estado de frustração, um estado de raiva, o que é que vai acontecer? Ela vai entender que só existe o mundo dela. O mundo dela é limitado pelo seu quarto, pelo seu celular. E isso vai gerar o quê? Vai gerar mais ansiedade. Quer dizer que quando você está depressiva, está ansiosa, o que é que vai acontecer? Tudo que vai passar a acontecer na tua vida vai ser para comprovar de que você está certo. Por isso é o que se diz reflexo. um reflexo. Quer dizer que nós atraímos aquilo que nós já somos e nós somos resultados dos nossos sentimentos. Quer dizer que quando você está feliz, há maior probabilidade de acontecer coisas alegres contigo. Quando você está triste, há uma probabilidade de acontecer coisa triste contigo. É o que se diz, que a desgraça nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. E bem acompanhado. E bem acompanhada, com seus piores amigos, não é? Então, quando você entra num estado em que os teus sentimentos são todos negativos, o que é que vai passar a acontecer? Vai passar a acontecer sempre coisas negativas. Eu vou citar aqui um exemplo muito prático, acho que a nossa audiência conhece. Até quem não foi, nunca pisou em uma igreja, conhece bem a história de Jó. O sofredor, a pessoa que mais sofreu na Bíblia Sagrada. Aí morreu filhos, perdeu riquezas, amigos deixaram. Ou seja, tudo passou a acontecer. E todo mundo pergunta, coitado do Jó, por que isso aconteceu? E Jó explica isso bem no final do livro dele, né? Ele explica isso. Aquilo que eu tanto temia me sobreveio. Então, aí a gente faz um parênteses que toda ideia colocada na nossa mente, quer seja temida ou respeitada,
isso vai procurar formas de quê? De vir à tona. De vir à tona. Sim, Quer dizer que a sedutagem. gente vai atrair tudo aquilo que está dentro de nós. Então, se você tem sentimentos de gratidão, você vai passar a atrair mais coisa. Por quê? Porque quando é que você se sente grato? Você se sente grato quando recebe alguma coisa. Então, quando você já se sente grato, ainda sem receber, o que é que vai acontecer? Você vai criar, do ponto de vista de atração, você vai atrair coisas boas para confirmar o teu sentimento. Quer dizer que se você se mostrar uma pessoa alegre, vai começar a atrair situações alegres para confirmar o teu estado que você está, porque nós é quem criamos a nossa própria realidade. E quando eu falo isso, o pessoal lá de casa xinga, esperneia, mas é mesmo assim, você cria a tua própria realidade, porque o que você, digo novamente, o que você pensa vai mudar a forma conforme você vai agir. E a forma conforme você vai agir vai transformar os teus resultados. Porque Einstein dizia, sem trazer aqui física, que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é uma loucura, é uma insanidade. Então, você precisa, aqui falando de inteligência emocional, não é? Mudar a forma conforme você reflete as tuas emoções, mas as tuas emoções só vão mudar quando você mudar os teus pensamentos. Você já parou para pensar que se você ficar 2 horas assistindo o telejornal, só com notícias tristes, pessoas que morreram, enchentes, terremotos, roubos, você se ficar aí 2 horas, quando você levantar, o teu estado emocional está totalmente Vai deprimente. estar tudo abalado. O teu estado emocional está abalado. Por quê? Porque a nossa mente não consegue diferenciar aquilo que é real e aquilo que é apenas pensamento. Por que isso acontece? E eu sei que a maior parte dos nossos ouvintes e telespectadores são adultos e maiores de 18 anos. Por exemplo, por que as pessoas, quando têm um pensamento, têm a sensação de que já fizeram aquilo? Por que, por exemplo, os sites, não é, de conteúdo adulto fazem tanto dinheiro assim? E eu dou esse exemplo prático. Porque as pessoas lá assistindo aquele conteúdo automaticamente têm a mesma sensação, a mesma emoção de que se tivessem a praticar o mesmo ato. Por que eles faturam bilhões por ano? Porque eles entenderam o funcionamento da mente humana. Quer dizer que o ser humano, a mesma forma que está ali com o seu celular vendo o conteúdo adulto, automaticamente, subconscientemente, as reações químicas e físicas é igual como se estivesse fazendo. Estás a perceber? Então, claramente o que acontece? Ele só mudou o seu pensamento, pensou que está a fazer aquilo, se imergiu naquela realidade, o que vai acontecer? O seu corpo entende também que ele está exatamente naquela realidade, que aquilo é real, porque o nosso corpo, a nossa mente não consegue objetivamente definir o que é realidade, o que é apenas pensamento. Vamos supor que eu diga assim, Abidel, amanhã eu vou te dar 10 mil reais. O Abidel já se sente alegre e feliz. Mas você já ficou feliz, mas os 10 mil reais já estão na tua conta? Ainda. Mas você já ficou feliz. Por quê? Porque você já pensou. Você já criou uma emoção. Só o teu pensamento já criou uma emoção. Essa emoção é emoção de alegria, de felicidade. Só por ter pensado. Então é a questão. Você precisa mudar o teu estado de pensamento. Se você quiser mudar os teus sentimentos. E você só vai mudar os teus sentimentos quando você mudar o quê? O teu pensamento. Mas para mudar o teu pensamento positivo, aí fica difícil quando você tem necessidades básicas que ainda você não supriu. É que esse ponto, eu até... No meu percurso assim, tô chegando para uns 28 agora. E realmente no meu percurso eu vi que... Primeiro eu acredito profundamente que para ir longe, ou para realizar o que eu quero, tenho que tomar riscos. E eu mesmo gosto disso, gosto de me desafiar, gosto de tomar riscos e tal. Mas tem momentos na minha vida que pensando, eu já, eu já cheguei no ponto a pensar, poxa, mas essa coisa aqui eu poderia, o risco valeu a pena, mas com um pequeno ajuste do jeito da ação, do jeito de pensar, do jeito de negociar,
eu poderia ter agido de tal forma. É aí que você vê que talvez se naquele tempo eu tivesse uma visão diferente, ou um certo nível de inteligência emocional, eu poderia ter agido de tal forma, ou calculado melhor o risco. E, Joe, nem todo mundo tem acesso a ir num psicólogo, ou tem acesso a uma pessoa qualificada para ajudar ela a Até um fazer coach, até um mentor. isso. Ou nem todo mundo sabe que, acordando sabendo que tem que desenvolver, nem todos sabem que tal livro é aquele que pode me ajudar. Mas é assim, parece um hamster no, na roda. Uhum. Mas como que sai desse loop? Bem, a questão é a lei do mínimo esforço. Não sei se vocês já ouviram falar dessa lei do mínimo esforço. Você precisa, sempre que tiver fazer alguma coisa, procurar fazer aquilo bem com o mínimo esforço possível. Como é que você faz isso? Mudando a forma conforme você vai fazer aquilo. E como você muda a forma? Adotando novos comportamentos. E como que você adota novos comportamentos? Não é? Sabendo que você não teve acesso a conhecimentos, não é? Que te facilitassem, te possibilitassem melhor fazer isso. Hoje nós, não é? Claro que na internet está cheio de muita coisa que não presta, mas ainda assim tem bons conteúdos gratuitos na internet que falam exatamente sobre isso, né? Sobre como você pode, de alguma forma, mudar os seus sentimentos. E vou aqui tocar novamente na mesma tecla até que o pessoal lá de casa entenda, não é? Que a inteligência emocional não tem só a ver com a questão de autocontrole de sentimentos, não. Porque as nossas emoções são apenas reflexos de quem nós somos. Quem você é define que tipo de emoções você vai ter. Quem você é define o tipo de sentimentos que você vai ter. Quem você anda, com quem você anda, vai determinar os tipos de emoções e sentimentos que você vai ter. Agora, como você pode sair desse looping e realmente começar a ter sucesso, né? Reprogramando os teus sentimentos. E como você reprograma os teus sentimentos? Entendendo as causas. E se você não entende as causas, se você não percebe até que ponto isso me afetou, aí você não consegue ter sucesso, porque as pessoas precisam ter ciência, não é, da gravidade do estado emocional que têm ou que estão a viver. Porque se eu entender o que eu estou a viver é completamente normal, o que é que vai acontecer? Eu vou estar na minha zona de conforto, não vou precisar e não vou buscar ajuda de ninguém. Agora, como essa pessoa vai entender isso? Isso depende muito também da clareza que você tem a respeito de você mesmo. Porque eu entendo que você é inteligente emocionalmente quando você tem clareza de quem você é. Quem eu sou? Quem eu sou? Essas emoções que eu estou a sentir não é, estão de acordo com quem eu sou? Eu não sou uma pessoa que vive frustrada. Eu sou uma pessoa que tem um objetivo de vida. Agora, por que que eu estou deprimido? Eu estou com raiva? Porque se eu sou uma pessoa bem-sucedida, como é que uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, reagiria a determinada situação? Como é que eu reajo quando, por exemplo, alguém trapaceia, né, para mim? Como é que eu reajo quando eu estou no trânsito, alguém fecha-me a via? Né? Como é que eu vou reagir, por exemplo, quando alguém mente para mim? O que acontece conosco a gente não consegue controlar, mas a nossa reação, isto está sob o nosso controle. Quer dizer que eu não posso dizer que o Abdeu me deixou triste. Eu não permito, por exemplo, que alguém me mude o meu estado emocional. Eu digo que eu tenho um nível de autocontrole que às vezes me assusta também. Por quê? Porque eu não posso deixar que a realidade externa muda o que eu estou a sentir. Claramente que se alguém mentir para mim, você vai ter a regra dos 5 segundos, né? 5 segundos para você ficar triste, explodir, espernear, mas depois disso agora faz-se a seguinte pergunta. Pronto, isso me aconteceu, eu já fiquei triste. Posso mudar o passado? Não. Essa pessoa vai determinar o meu estado emocional durante todo o dia? Não pode. Você próprio é quem é o líder da tua própria vida. Você próprio é quem guia as tuas próprias emoções. Então, as tuas emoções não podem ser baseadas naquilo que te aconteceram. E aí falamos de você tem que parar de reagir.
e sim começar a agir de forma intencional. Poxa, quem eu sou me permite, por exemplo, fazer um barraco, um escândalo quando alguém fala um palavrão para mim? Hum? Porque assim, alguém pode chegar e te xingar, ou pode chegar e zoar contigo. Agora, você tem duas opções: ou entrar na zoeira e perde graça, ou então ficar chateado. Então, aí falamos também de controle emocional, que é apenas uma parte da inteligência emocional, que é o controle emocional. Mas as pessoas pegam o controle emocional e tornam isso como um conceito geral da inteligência emocional. A inteligência emocional é muito mais do que isso. Não é só sobre ter o autocontrole sobre as emoções, mas é exatamente entender como elas surgem, como a gente vai reprogramar essas emoções e depois fazer a gestão dessas mesmas emoções. Por que que falamos sobre controle emocional, inteligência emocional para poder prosperar ou para ter sucesso? Claro que se você emocionalmente não estiver bem, você vai tomar decisões que não são muito boas. Quantas são as pessoas que tomam decisões por frustração? Há quem, por exemplo, a passar o seu sistema de depressão, vai fazer compras. Ela se sente bem em gastar dinheiro quando está deprimida, porque sente que isso de alguma forma vai lhe criar a sensação Que de empoderamento. vai fechar um vazio dentro. Fecha um vazio, quer dizer que a pessoa está com um vazio e tenta preencher esse vazio com coisas. Então, se eu tiver uma bolsa nova, então esse vazio vai desaparecer. Se eu tiver um sapato novo, esse vazio vai desaparecer. Se eu tiver mais dinheiro, esse vazio vai desaparecer. Mas só que questões emocionais, questões de sentimentos, não são cobertos nem com dinheiro e nem com coisas. É exatamente o contrário. Você precisa fazer uma retroalimentação. Você precisa ir lá na fonte, não é? Chega lá na fonte e vai ressignificar lá na fonte, vai fazer o reajuste lá na fonte e o que é que vai acontecer? Automaticamente os teus pensamentos vão ser pensamentos positivos, automaticamente as tuas reações, as tuas emoções vão ser emoções positivas e quando você tem emoções positivas, o que é que vai acontecer? Você agora passa a estar num estado de mente criativa. Eu não sei se acontece com você também, mas se você não estiver bem psicologicamente, você não consegue criar nada. Se você não estiver bem mentalmente, você não consegue ter ideias de negócio. Por quê? Porque o teu estado entra num estado de sobrevivência. E quando você está num estado de sobrevivência, qual é a principal atenção? É fazer o quê? Poupar energias. Vamos supor que o teu botijão de gás, não é? Eu vou dar aqui um exemplo muito prático. O teu botijão de gás ficou com pouco gás. E você tem muita coisa para fazer, muita comida para fazer. O que é que você vai preferir? Ter uma comida saudável ou fazer uma comida que demora menos tempo para economizar o gás? Uma comida mais prática em menos tempo. Para economizar o gás, exatamente. A mesma forma, o nosso corpo responde do mesmo jeito. Quando você tem emoções muito negativas a ti, você está vivendo num estado de alerta, num estado de sobrevivência. Esse estado de sobrevivência vai permitir com que o teu cérebro não libere substâncias para que você possa ser mais criativo. Tá vendo? O teu cérebro vai automaticamente dizer que você agora não pode se dar o luxo de gastar energia em criar novas ideias, em criar novos planos. Você precisa agora sobreviver. Só vai ter energia de sobreviver. Só para acordar, comer e dormir novamente. Coisas que são muito básicas. Aí é onde entra, por exemplo, a questão da depressão. Uma pessoa deprimida nunca vai criar um bom projeto. Uma pessoa deprimida não tem vontade, ainda que for um cantor, não tem vontade de escrever uma música. Uma pessoa deprimida, se for, por exemplo, um jogador, não tem vontade nem de sair da cama para jogar. Por quê? Porque ela está num estado de sobrevivência. O corpo vai precisar pegar toda essa energia, a concentrar a energia simplesmente para essa pessoa sobreviver. Você não precisa criar, só precisa sobreviver. Por isso, o que acontece? O sucesso não acontece. Aí a pessoa vai dizer, não, mas esse ano eu não consegui. Aí dia 31 de dezembro, o pessoal senta na mesa com uma caneta, quase que não apenas uma folha de papel, mas um caderno e vai fazendo planos para o próximo ano. Mas lamento lhe informar, tudo que ele escreveu para o próximo ano não vai acontecer. Por quê? Porque ela não ressignificou o que ela sente. Ela vai entrar para o próximo ano com as mesmas emoções, vai entrar para o próximo ano com os mesmos desequilíbrios emocionais. Quando ela entra para o próximo ano com os mesmos desequilíbrios emocionais, o que vai acontecer? Ela vai ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos e os resultados vão ser exatamente os mesmos. O pessoal do lado de casa, se forem sinceros, vão entender que há planos que você está aí com ele de 2019, 2018, antes da pandemia. Deve ter. Por que nunca aconteceu? Porque você não mudou a tua forma de pensar.
E não mudando a forma de pensar, não mudou a forma de quê? A forma dela reagir também. Isso afeta, tipo, consequentemente os resultados. Consequentemente, os teus resultados Uhum. não mudam. Consequentemente, os resultados não mudam. Uhum. Então, quando falamos aqui da inteligência emocional, é exatamente isso. É você entender o que está a te travar emocionalmente. Porque quem, por exemplo, só não consegue prosperar porque emocionalmente está vinculado, não é, a um sistema de crença de que se ela prosperar, automaticamente vai ter que deixar muita gente de lado, muitos amigos de lado. Então, esse laço afetivo, esse cordão umbilical afetivo, não é? Porque há pessoas que, por exemplo, cortaram o cordão umbilical, não é? No momento do nascimento, mas não cortaram o cordão almático, né? O cordão umbilical almático com os pais, com os amigos. O que vai acontecer? Essa pessoa se sentir que está a crescer um pouquinho mais do que os outros, o sentimento de não pertencer àquele grupo vai lhe fazer com que ele volte novamente à estaca em que ele estava. Porque ele ainda não dominou de que precisa ser emocionalmente independente. Há pessoas que são financeiramente independentes, mas emocionalmente dependem de outras pessoas. Porque pessoas dependem de outras pessoas para ser feliz, dependem de outras pessoas para lhe fazerem feliz. É um erro muito grave quando, por exemplo, uma pessoa diz que não, vou procurar alguém para me fazer feliz. Não, eu fico assim sinceramente. E eu no programa passado disse algo que depois o pessoal lá algum pessoal foi mandando assim mensagem no privado. Mas hoje aqui, como é que você vai dizer que gosta muito de que você possivelmente iria se beijar se fosse possível? Não, mas é exatamente isso. Por quê? Porque eu estou tão bem emocionalmente comigo que eu consigo ser feliz sozinho. Agora, os outros vêm para partilhar a felicidade comigo, mas eu preciso estar no nível em que eu próprio sozinho sou feliz. Ô, Joaquim, se a gente vou até aproveitar esse gancho aí, Uhum. para talvez, será que é um mal entendido sobre aquele sábio que Uhum. veio muitos anos atrás? Uhum. Talvez ele falou, ame a outro como você se ama. Isso. Ou talvez as pessoas não entenderam que ame a outro mais do que você se ama. Porque às vezes, se for para amar outro do jeito que você se ama, tem pessoas que não se amam. Ou seja, a pessoa não se amando não vai amar outro também. Exatamente. Sim. Exatamente. Aí é onde vem principalmente a questão do domínio emocional. Uhum. Você precisa ter o domínio emocional e o controle de entender que você é a pessoa mais importante para você mesmo. Uhum. Se você não entender que você é a pessoa mais importante para você mesmo, então você vai estar com as suas emoções totalmente desreguladas. Uhum. Você tem que entender o seguinte, que quando eu fico depressivo, eu faço mal para mim mesmo. Quando eu fico triste, eu faço mal para mim mesmo. Quando eu fico com raiva, eu faço mal para mim mesmo. Quando eu fico sem criatividade, eu faço mal para mim mesmo. E quando eu faço esse mal para mim mesmo, eu não vou fazer bem para ninguém. Porque quando você não está bem com você mesmo, você não consegue fazer bem para nenhuma outra pessoa. Então, as pessoas hoje, elas têm esse sentimento, né? Essa carência toda. Pessoas que são muito carentes de sentimentos, né? Pessoas que mendigam atenção. Por quê? Porque elas não conseguem se dar a atenção que elas próprias merecem. Há pessoas que têm, por exemplo, né, o comportamento de só ir para um sítio gastar quando estão em grupo. Por exemplo, há pessoas que não têm coragem de chegar num restaurante sozinho e pegar o prato mais caro, certo? Por quê? Mas quando está com alguém, ele chega e paga o prato mais caro. Por quê? Porque esse apresenta ser um vazio existencial que ela tem e ela precisa cobrir com o quê? Com aceitação. Ô, Joaquim, talvez, será que isso não é consequência? Por exemplo, Uhum. acho que aqui no Brasil também deve ter um pouco isso. Os melhores pratos, as melhores talheres são para convidados. Não sei se vocês têm um pouco disso no Brasil. Bom, aqui no Brasil a gente não tem muito isso não, cara. Uhum. Mas aproveitando um gancho assim, é um lance que o Joaquim falou ali e eu fiquei pensando, é que a pessoa ela só vai dar valor para aquilo que ela faz quando ela se valorizar, né? Então, por exemplo, se você que nem eu trabalho com audiovisual, só vão valorizar o meu trabalho quando eu der valor a ele. Então, tipo assim, eu vejo que é uma coisa que a gente tem que trabalhar pra gente gostar do que a gente faz, a gente tem que admirar o nosso trabalho para ele ser admirado. Eu vejo bastante disso assim. É. Certo, certo. E, por exemplo, como o Lucas falou, a valorização começa por si mesmo. E aquela parênteses que eu fiz, talvez, de onde eu vim, por exemplo, desde a infância, a família tradicional é o seguinte:
o convidado tem que ser muito bem recebido. Então, melhores talheres, melhores copos, tudo isso aí é quando o convidado vem. Uhum. Ou seja, é para fazer uma ligação com o que você falou. A pessoa não consegue ir num restaurante bom, encomendar um prato, o melhor prato Do do menu, cardápio exatamente. e comer. Mas quando tá num convívio, encomenda agora o melhor prato. Ou Exatamente. seja, parece que precisa de uma validação inconsciente que ela talvez não percebe. Exatamente. Aí Uhum. falamos de quê? Porque as pessoas não têm o controle emocional de entender que elas têm merecimento também. Por exemplo, e vou dizer, o que isso tem a ver com inteligência emocional? Tem a ver com tudo, porque você se priorizou. Você entendeu que você é prioridade. Quando você entende que você é prioridade, o teu comportamento também muda. Por exemplo, como é que eu reajo quando eu estou com uma outra pessoa? Não é? Claramente, se eu entender que eu preciso me autovalorizar, o meu comportamento vai ser outro. O meu sentimento vai ser outro. Então, as pessoas, elas vivem num vazio existencial que elas esperam que outras pessoas lhes façam felizes, esperam que outras pessoas preencham o vazio que elas próprias não conseguiram preencher. Não é? As pessoas estão à procura de validação social, mas essa validação social, ela não é tipo, não, essa pessoa tem esse comportamento, ela deve ser emocionalmente mais equilibrada. Não é assim conforme funciona, conforme eu disse. Onde é que está a raiz dessa questão da insegurança dessa pessoa? Há pessoas que são muito inseguras. Onde é que está a questão dessa insegurança? Há pessoas, por exemplo, que precisam da validação de todo mundo. Se alguém não lhes dizer, oh, Abideu, você tem que fazer isso, ela não faz. Por quê? Porque ela está, talvez na infância ou na adolescência, né? O que aconteceu? Ela fazia algo e quem era responsável por ela, ou quem ela acreditava que era o seu mentor, seu encarregado, seu pai, seu professor, quem quer que seja, que tenha uma certa autoridade sobre ele, sempre fazia o quê? Sempre reprimia as suas iniciativas. Meio que a pessoa não deu para ela a independência de ação. Exatamente. Há pessoas que não são independentes do ponto de vista emocional. Quer dizer que essas pessoas emocionalmente dependem de outra pessoa. E quando você depende de uma outra pessoa, você não avança. Porque todos os teus projetos vão estar condicionados. A outra pessoa vai gostar ou não? Será que a outra pessoa vai aprovar ou não? Então, todos os teus projetos vão ser na base disso. Por exemplo, a gente cedo, não, vou criar um podcast. Claro. A tua primeira percepção é o que o meu primo vai dizer? O que o meu pai vai dizer? O que a minha mãe vai dizer? O que o vizinho vai dizer? O que o cachorro do vizinho vai pensar? O que o gato do vizinho vai pensar? Ou seja, nós sistematizamos tudo e criamos esse laço emocional. Quer dizer que a gente cresceu tanto, mas emocionalmente não nos tornamos independentes. O que isso vai acontecer? Quer dizer que as nossas ações, os nossos sentimentos vão estar bloqueados, condicionados, não é? Aquilo que a gente sente por outra pessoa. Quer dizer que emocionalmente nós não somos independentes. E a inteligência emocional, também, conforme eu disse, não é só o autocontrole das nossas emoções, mas é também a se tornar independente, não é? Ou tornar as nossas emoções independentes. Não olhamos o que o outro vai pensar, ou simplesmente optamos pela validação externa. Nós temos que se autovalidar. Essa autovalidação, não é? É a questão de ressignificar. Tudo bem que antes me disseram que eu não era capaz, mas agora, o que eu digo para mim mesmo? O que eu falo para mim mesmo? E você usou muito bem, acho que foi em off, e a gente estava a conversar, uma frase que o Cristiano Ronaldo diz que eu sou o melhor, não é? E claramente, ele diz que eu sou o melhor. Agora, os outros podem pensar o contrário. Outros vêm dizer Messi é o melhor, qualquer pessoa que seja o melhor, mas ele diz que para ele é o melhor e ponto final. Então, esse tipo de consciência que nós devemos ter, né? Que o que a gente vai dizer para nós mesmos, a história que a gente vai contar para nós mesmos, essa história que repetidamente nós contamos, o nosso subconsciente vai adquirir aquilo como verdade. E quando o nosso subconsciente adquirir aquilo como verdade, o que é que vai acontecer? Automaticamente, todas as nossas ações, todo o nosso comportamento vão ser direcionados para exatamente aquilo em que a gente acredita. Porque o homem torna-se aquilo em que ele acredita. Tudo que você acreditar que vai se tornar, você se torna. Eu digo sempre que o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano.
Você é o teu próprio pior inimigo e é o teu próprio melhor amigo. Se você entender que eu vou fazer isso, se autodecidir, acreditar e trabalhar, mudar todas as tuas ações, todos os teus comportamentos, para que isso aconteça, é uma questão apenas de tempo que isso vai acontecer. Aí onde falamos a questão da visualização. Isso também tem muito a ver com questões emocionais, porque você precisa visualizar aquilo que você quer ser, visualizar aquilo que você quer se tornar, e há uma boa parte, há estudos que comprovam que quando você escreve aquilo que você quer ser, há 30% de probabilidade de acontecer, há mais 30% de probabilidade daquilo se tornar verdade. Então, por isso é que as pessoas têm, pelo menos, o hábito, não é, de saber o que é que eles vão se tornar, escrever no papel e mentalizar aquilo. Você tem que sentir um sentimento de que se você que você já se tornou aquilo. Não é uma questão de quando eu me tornar, ou se eu me tornar, não é o como, eu vou me tornar. Agora, o como vai ser descoberto melhor, o como você vai descobrir ao longo da jornada, ao longo do caminho. E aqui não é, por exemplo, eu vou visualizar que eu vou ser um empresário e vou dormir, faço uma visualização de 5 minutos, vou ser empresário, e quando abrir os olhos tem uma empresa, é meu nome. Isso é bruxaria. Não, eu acho que é bruxaria, mas não é a questão aqui de visualização. Então, a visualização é um ponto também da inteligência emocional. Quer dizer que quando a gente entende que nós somos responsáveis emocionalmente pelas nossas ações, pelo nosso futuro, que o nosso sucesso está muito dependente daquilo conforme a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, então automaticamente vamos mudar os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos vão nos trazer uma outra perspectiva da realidade. E quando temos outra perspectiva da realidade, a gente passa a visualizar onde a gente quer chegar, a gente acredita naquilo, a gente sente-se grato, a gente sente-se feliz, e com a sensação e o sentimento de que já vivenciamos aquilo, o que vai acontecer? Aquele mesmo sentimento que a gente viveu tem que ser mais forte do que um trauma que a gente viveu. Quer dizer que aquele sentimento vai substituir o trauma. O que vai acontecer agora? Nós vamos passar a adotar outros comportamentos, outras ações, e os nossos sentimentos vão mudar. A isso é que nós resumimos como centro de inteligência emocional. Quer dizer que é reprogramação daquilo que você sente. E Joaquim, onde tem talvez a coisa que mais aprisiona é que na frente da situação, vamos dizer, a pessoa está enfurecida. Vamos pegar um exemplo de um pai com o filho. Exato. Naquele ponto, o filho está na frente dele, ele está na frente do filho, ele está enfurecido. Exato. Como que ele consegue superar aquele sentimento no ponto? Por quê? Eu acredito que o perdoar é inteligência emocional. Sim. E pedir desculpas é inteligência emocional. Bom, é verdade que hoje em dia a concepção que mais tem, talvez, alguém que pede desculpas é uma pessoa fraca. Só que, do mesmo jeito que ser forte é ser forte é um símbolo de poder mental ou força mental, do mesmo jeito, rebaixar um pouco e pedir desculpas é a mesma prova daquela força emocional. Porque você é tão forte emocionalmente que você consegue controlar e tomar a decisão certa. Mas, na situação, no ponto, como que a pessoa faz isso? Bem, o pedir desculpa ou pedir perdão não libera a outra pessoa. Isso, Te mas libera ameniza a você situação. mesmo. Por exemplo, eu se te perdoar, você me fizer algo, eu não estou à espera que, por exemplo, isso mude o teu comportamento. Mas o perdão, quando eu libero o perdão, eu ressignifico. Eu entendo que aquilo me fez tão mal, mas ao mesmo tempo eu posso até recordar, porque pedir perdão não é ter amnésia e esquecer das coisas que aconteceram. Mas é simplesmente você dar um outro significado. Quer dizer que isso aconteceu comigo, mas eu deixei passar. A partir desse momento, eu vou garantir que eu não tenho as mesmas ações com uma outra pessoa. Então, eu libero o perdão para você exatamente para eu me livrar dessa culpa, esse ressentimento. Porque quando a gente tem culpa, quando a gente tem amargura, o nosso coração fica travado, as nossas emoções ficam travadas, a gente fica cabisbaixo, a gente fica triste. E se eu estiver triste, claramente, que eu vou estar a navegar em uma frequência muito baixa e vou atrair coisas muito negativas para a minha própria vida.
Então, eu libero o perdão para me livrar desta culpa. E isso é inteligência emocional, porque nem todo mundo tem a humildade, não é? Na verdade, a humildade é uma coragem de você reconhecer que, ainda que ele é quem errou comigo, ainda assim eu vou liberar perdão. Quando eu libero o perdão, estou a dizer que o que você me fez, não é? Ele até me feriu, mas é uma cicatriz que está aí, mas a ferida já não dói. É exatamente isso. E quando eu não ajo sobre o aspecto da negatividade, então eu vou atrair coisas boas para mim. É simplesmente isso. Certo, certo. Daí a gente vai correlacionar isso Uhum. com o mundo dos negócios. Porque como essa série se desenvolveu e a gente chegou no quarto fundamento que é elemento, ok? Inteligência emocional. Vamos correlacionar isso com o sucesso, Uhum. com a, a abundância nível, aqui, um nível de abundância que cobre qualquer nível, qualquer área da vida. Uhum. Não somente financeira, porque mesmo a abundância financeira é uma correlação da abundância emocional, da abundância relacional. E daí, uma pessoa, vamos pegar o nível mais alto, uma pessoa de sucesso, qual é o equivalente emocional daquela pessoa de sucesso? Qual o tipo de aspecto emocional, em termos de inteligência emocional, que aquela pessoa tem? Porque com certeza é isso Uhum. que a levou lá. Qual é o Bem, aspecto? o primeiro facto é a pessoa tem que ser grato pelo que tem. Os Uhum, mínimos resultados que a pessoa tem que aprender a valorizar, a uhum, comemorar qualquer micro vitória. O segundo aspecto emocional é o desapego. A pessoa tem que ser desapegada. Porque quando você não é desapegada, você torna-se escassa. Há pessoas que têm dinheiro, mas são escassas. uhum, A escassez, na verdade, não é só a falta de dinheiro, mas é também um condicionamento que a pessoa tem em que, mesmo tendo dinheiro, ela não paga para ter uma experiência boa para si mesmo. Ou seja, a pessoa pode ter dinheiro, né, de chegar no restaurante e pedir o melhor prato, mas não vai pedir, porque ela internamente ela é uma pessoa escassa. Ela tem medo que, se gastar, aquele dinheiro já não vem. Só que o dinheiro parado. Só que o dinheiro parado também, automaticamente, ela vai depreciando com o tempo. Uhum, Então, para resumir aqui, como temos pouco tempo, o que é que eu diria que seja o essencial da inteligência emocional? Comportamentos que o indivíduo que está lá em casa pode ter, não é, para atingir os patamares de sucesso. uhum, Primeiro, você precisa ser grato por tudo que você tem na vida. uhum, Estar grato não significa estar satisfeito. Atenção. Você pode estar grato, ao mesmo tempo insatisfeito. uhum. Querer mais da vida não é nenhum motivo De ingratidão. de ingratidão. Uhum. Não. Você vai querer mais da vida porque quanto mais você tem, mais pessoas você ajuda, mais suporte você consegue dar a outras pessoas e mais qualidade de vida você tem para você mesmo. E quando isso acontece, você consegue produzir mais e melhor também. Logicamente. Exatamente. Então, um outro aspecto é você ser desapegado, não se apegar a coisas, não se apegar às pessoas. Porque se você se apega a uma pessoa emocionalmente, se apega a uma coisa emocionalmente, você vai estar com a mente cauterizada e simplesmente presa naquilo. Você não consegue liberar a tua mente para criar, não consegue liberar a tua mente para ser mais produtivo. Então, conforme eu disse, você tem que ser grato, tem que ser desapegado, ao mesmo tempo também, para além de ser grato e desapegado, você tem que adquirir uma qualidade que é uma qualidade indispensável. Você tem que ter ou desenvolver o sentimento de humildade. Você tem que ser humilde. Humilde para entender que você não sabe de tudo, humilde para entender que você não tem tudo, você precisa se relacionar com outras pessoas. Para se relacionar com outras pessoas, você tem que ser emocionalmente estável, porque ninguém vai se relacionar com alguém que esteja em estado de frustração, em estado de depressão. Então, é exatamente isso. Você precisa ter todas essas características, ter todos esses elementos emocionais dentro de ti para você poder alcançar sucesso. Sem isso, esquece. Enquanto você não controlar as suas emoções, não governar os seus sentimentos, então não tem como você atingir o sucesso. Até você falou que ser humilde para entender que você ainda não tem tudo, Uhum. mas às vezes, mesmo tendo tudo, tem que ser humilde para entender que, mesmo tendo tudo, sempre há alguma coisa que dá para aprender com, não sei, se for um dono de fábrica, o chão de fábrica, sempre tem alguma coisa para aprender com o chão de fábrica. Exatamente. Ou seja, é como você falou, que significa o ter uma visão da vida que impõe aqui para se desenvolver. Pessoas precisam de pessoas e de alguma forma
a outra pessoa pode ser a gasolina, o diesel, combustível, exatamente. o combustível para acelerar ou para catalisar o sucesso. Uhum. E, galera, a gente tá no final desse episódio. E como a gente começou, esse é o 4º episódio e o último episódio dessa série, que é que a gente fundou sobre o 4º e último fundamento do sucesso, que é inteligência emocional. E, Joaquim, qual seria, numa frase, a frase que pode resumir a inteligência emocional e dar a dica final sobre a inteligência emocional desse episódio? Bem, a frase que eu deixaria para o pessoal lá de casa, afinal, seria a seguinte: tudo se resume ao que você sente. Como você sente determina como você age. Então, tenha bons pensamentos, porque vão gerar bons sentimentos, e bons sentimentos vão gerar boas ações vão gerar bons resultados. Paz e bem a todos, não se esqueça. É com você que eu estou a falar mesmo. E, galera, foi um prazer ter vocês nesse programa, nesse episódio. Mais uma vez, nesse episódio com o meu sócio. E ele é mentor do Grupo Joara. Meu, quem tá no programa de mentoria sabe como que é, a bomba que é. E esse episódio foi massa, pelo menos eu gostei, foi chiclete, foi chiclete. É. E, Joaquim, obrigado por mais um episódio aí. Deixo a palavra final para você. Bem, já se inscreve no nosso canal. Você tá ali, ainda não colocou o dedinho no like, né? Se inscreve para receber mais notificações. E não se esqueça, dá uma passeada pelo nosso canal, temos muito vídeo, muito conteúdo. E é isso, estamos juntos. Até a próxima.